Há milhares de anos, uma civilização grandiosa deixou marcas enigmáticas que ainda hoje impressionam o mundo moderno. Esta não é apenas uma simples narrativa histórica, mas uma jornada para revelar segredos enterrados por milênios. Quem realmente construiu as impressionantes obras que desafiam nossa imaginação? Talvez eles possuíssem conhecimentos avançados em astronomia, matemática e arte, ainda indecifráveis para nós. Enquanto muitos estudiosos tentam oferecer explicações racionais, as evidências arqueológicas levantam mais perguntas do que respostas. Será que a humanidade já testemunhou uma era gloriosa que foi esquecida? Esta é uma história intensa e cheia de mistério, onde verdade e mito se misturam, desafiando todas as noções sobre a história que você acreditava conhecer. Mesopotâmia é considerada o lar das primeiras grandes civilizações, como os sumérios, que formaram reinos bem organizados na Idade do Bronze. Mas é claro que os humanos não viviam apenas na Mesopotâmia e já haviam se espalhado por grande parte do globo, a maioria vivendo como nômades ou em pequenas aldeias. Algumas tribos migraram para o norte da África por volta de 5.500 a.C., onde criaram aldeias e se espalharam ao longo do Vale do Nilo, mais precisamente em duas regiões que agora chamamos de Alto Egito e Baixo Egito. A razão para a escolha desta região foi, sem dúvida, a existência do famoso rio Nilo, que além de ser o rio mais extenso do mundo, também foi responsável pelo desenvolvimento da cultura egípcia. Os antigos egípcios chamavam o rio Nilo pelo nome de Itru, que significava grande rio, e o consideravam um presente dos deuses para todos os seres vivos. A cada ano, o rio Nilo tinha períodos de cheia que acabavam irrigando o solo ao seu redor, deixando detritos que tornavam a terra escura e fértil, e permitindo a agricultura e a criação de animais rurais. Um dos nomes que os egípcios usavam para se referir à sua terra era Kemet, que pode ser traduzido como Terra Negra, o que destaca a importância da fertilidade do solo. A região mais proeminente era o que hoje é chamado de Delta do Rio Nilo, onde o rio se divide em diferentes braços e deságua no mar Mediterrâneo, e onde se concentra o maior número de assentamentos humanos. Assim como nos povos da Mesopotâmia, a predominância da agricultura foi o principal estímulo para impulsionar o comércio e o desenvolvimento cultural nos primeiros egípcios. Com o passar do tempo, as aldeias se tornaram cidades independentes, e logo começaram a surgir os primeiros governantes que se proclamaram reis soberanos de seus territórios. Em 300 a.C., um rei do Alto Egito iniciou uma campanha militar contra as demais cidades. A identidade deste rei é o centro de alguns desentendimentos entre historiadores. Seu nome é relatado como Narmer ou Menes, com indicações de que Narmer seria o nome correto a ser usado. Narmer teve sucesso em sua campanha e unificou os povos do Baixo e Alto Egito sob seu comando, tornando-se o primeiro faraó do Egito. Narmer iniciou as primeiras dinastias egípcias, seguidas por 30 ao longo dos séculos. A cidade de Mênfis foi fundada por Narmer e por muito tempo foi a capital do Antigo Egito. A cidade tinha um porto nas margens do rio Nilo, onde fábricas e oficinas eram construídas, desde jarros de cerâmica até roupas e tinturas que eram transportados para cidades vizinhas por barco através do rio. Mesmo neste período de sua história, os egípcios já tinham inimigos, sendo os principais algumas tribos núbias e tribos libanesas, que não aceitavam o controle egípcio, se revoltando constantemente e causando combates violentos. É possível que a esposa de Narmer fosse Neit-Hotep, uma princesa. Neit-Hotep
Foi a primeira rainha do Egito e talvez a primeira mulher faraó após a morte de Narmer, o que a tornaria a primeira mulher na história a governar uma dinastia. Durante a grande história do Antigo Egito, os faraós desempenharam um papel mais importante do que a figura tradicional de reis e imperadores, sendo vistos como seres sagrados pelos egípcios. De acordo com as crenças da época, os faraós teriam uma herança de sangue divino, sendo descendentes do deus Horus, e por isso apenas aqueles que compartilhavam a mesma linhagem tinham direito ao trono. Isso explica por que algumas mulheres assumiram o poder ao longo da história egípcia. Enquanto em outros povos contemporâneos apenas homens tinham o direito de governar, os egípcios preferiam uma mulher que tivesse sangue divino a um homem que não o tivesse. Os faraós não eram apenas os governantes, mas também os comandantes supremos do exército, o primeiro magistrado e os sumos sacerdotes, já que eram a figura mais próxima dos deuses entre os humanos. Apesar de todos os benefícios que os faraós tinham à sua disposição, a maior parte de suas vidas não foi fácil, com alguns assumindo o comando de uma nação mesmo antes dos 12 anos. O descendente do trono real era preparado desde a infância para ocupar sua posição. Devia aprender sobre táticas militares, história dos reinos e história de conquistas militares, além de aprender sobre escrita e rituais religiosos. Apesar de toda a autoridade que os faraós tinham, era raro que permanecessem no poder por muito tempo, e seu reinado era frequentemente interrompido por invasores ou golpes de Estado. Para prolongar o reinado dos faraós, festivais eram celebrados, rituais chamados de Festa do Heb-Sed, e seu propósito era trazer rejuvenescimento ao faraó e sua conexão com os deuses. Quando um faraó conseguia permanecer no poder por cerca de 30 anos, uma grande festa era realizada para exaltar seu reinado, e no final de sua vida, ele era honrado com festas, cânticos e rituais de passagem para o outro mundo. Por volta de 2686 e.C., a fase conhecida como Império Antigo, também chamada de Idade das Pirâmides, começou. Neste período, o Egito já havia se consolidado como um império e mantinha relações comerciais com os povos libaneses, os palestinos e os reinos da Mesopotâmia, tornando o Egito uma terra de grandes riquezas. Durante o Império Antigo, grandes avanços artísticos e arquitetônicos foram feitos, onde as pinturas que adornavam os templos e palácios eram feitas com grande habilidade e as proporções dos desenhos eram devidamente calculadas. A tinta utilizada vinha do extrato de plantas e minerais, e até mesmo insetos e sangue de animais eram usados para obter cores mais vivas como resultado. Muitas pinturas mantiveram suas cores e esplendor até hoje. As pinturas podiam representar desde a vida cotidiana até grandes eventos como colheitas abundantes, a coroação de faraós ou desastres naturais. Na área econômica, toda a produção era contabilizada e registrada, o que permitia uma orientação mais precisa dos recursos. Os funcionários do governo arrecadavam impostos, recrutavam camponeses para trabalhar nas colheitas ou na construção e dirigiam o sistema jurídico, comandando as patrulhas de soldados e combatendo os crimes. Durante o Império Antigo, avanços também foram feitos na área militar, com soldados que já tinham couraças de lã ou couro, escudos de madeira e cobertos de couro, e a emblemática espada Khopesh, que data deste período. Por volta de 200 houve um grande período de seca no Egito que durou 140 anos, gerando fome na população e uma diminuição do poder econômico e social. Uma onda de instabilidade tomou conta do Egito e o governo do faraó
perdeu o controle de seus territórios, e algumas províncias mais distantes da capital se rebelaram e declararam sua independência. Com isso, os líderes das províncias rebeldes pararam de pagar impostos ao governo central e enriqueceram seus próprios cofres, dando origem a uma espécie de líderes mafiosos, já que eles contrataram criminosos e desertores para sua proteção. Finalmente, dois grupos se destacaram, um comandando o Baixo Egito através da cidade de Heracleópolis e o outro comandando o Alto Egito a partir da cidade de Tebas. Por volta de 2025 a.C., as forças de Tebas comandadas por Mentuhotep II derrotaram os governantes de Heracleópolis, unificando novamente o Egito e iniciando o período chamado de Império Médio. Após restabelecer o controle militar no Egito, foi necessário recuperar a economia e novos sistemas de irrigação foram construídos, assim como novos monumentos para os deuses. Mentuhotep II iniciou uma campanha militar para conquistar a Núbia, já que era uma região rica em veios de ouro e joias preciosas, algo que seria muito lucrativo para os enfraquecidos cofres egípcios. Mentuhotep II morreu após reinar por 51 anos. Ele foi enterrado junto com suas 6 esposas em um complexo funerário em Deir al-Bahari. Tendo recuperado o Egito, seu poder financeiro e sem grandes ameaças externas, o império entrou em um período considerado como erudito. Durante o Império Médio, o conceito de vida no além e a morte, já que era considerado um rito de passagem, passou a receber ainda mais atenção na vida cotidiana dos egípcios. Outro aspecto de destaque foi que os governantes retomaram o costume de erguer pirâmides como suas tumbas, ordenando a construção de monumentos cada vez maiores. A construção de pirâmides começou durante o Império Antigo. A primeira foi a Pirâmide de Djoser, que foi construída por volta de 2630 a.C. Ela está localizada a noroeste da cidade de Mênfis. A Pirâmide de Djoser e seu complexo de tumbas são considerados as estruturas monumentais mais antigas do mundo e foram projetadas pelo arquiteto Imhotep. Durante sua vida, Imhotep foi provavelmente um dos homens mais importantes do Egito, sendo um conhecedor de várias áreas como medicina, arquitetura, religião e carpintaria. Imhotep faz parte de um pequeno grupo de plebeus que receberam o status de divindade no Antigo Egito, e isso geralmente era reservado para os membros mais importantes da nobreza. Até hoje, 123 pirâmides foram encontradas e contabilizadas no Egito, algumas delas já praticamente em ruínas. A decisão de construir tumbas em forma de pirâmides se deve ao fato de ser a forma mais segura de se erguer um monumento, já que sua base é mais larga e mais pesada que o topo. Mesmo assim, algumas pirâmides desabaram na antiguidade devido a irregularidades em sua forma ou a má escolha do terreno. Quando isso acontecia, o construtor responsável era executado. Ainda existe o caso da famosa pirâmide curvada, que permaneceu de pé até hoje, embora seja claro que sua forma foi alterada durante a construção. A construção das pirâmides foi realizada com muito esforço físico e uma logística muito avançada. As pedras de granito pesavam aproximadamente 2 a 5 toneladas cada uma e foram extraídas de pedreiras localizadas a uma distância de até 800 quilômetros do local da construção. Em seguida, elas eram colocadas em balsas e levadas ao longo do rio Nilo. Após serem descarregadas, as pedras eram levadas com cordas e trenós para o canteiro de obras, cortadas e lixadas até que assumissem a forma necessária. Só então elas eram arrastadas por rampas até o local onde permaneceriam.
Não se sabe ao certo quantos trabalhadores participaram da construção. Acredita-se que mais de 30.000 homens se esforçaram para erguer estes grandes monumentos. A maioria eram homens livres que recebiam um salário e uma isenção de impostos por seu trabalho. Muitos escravos também eram usados, sendo-lhes delegadas as tarefas mais árduas e exaustivas. As pirâmides foram erguidas a mando dos faraós para serem suas tumbas e demonstrar seu poder e autoridade. Elas também tinham um caráter simbólico para os egípcios, que acreditavam que a terra tinha sua origem em um monte primordial em forma de pirâmide. As pirâmides mais famosas são as pirâmides de Gizé, localizadas na necrópole de Gizé, perto da cidade do Cairo. A necrópole tem 3 pirâmides. A mais alta é a pirâmide de Quéops, a média a pirâmide de Quefren e a menor a pirâmide de Miquerinos. Existem ainda alguns monumentos menores perto das pirâmides que são chamadas de pirâmides das rainhas. A grande esfinge também faz parte da necrópole. Em seu auge, as pirâmides eram finalizadas com uma cobertura de pedra calcária branca polida que refletia a luz do sol de longe, e na parte superior eram finalizadas com pedras adornadas com escritos hieroglíficos. É até possível que algumas pirâmides tivessem uma ponta feita ou revestida de ouro. Sem dúvida, era um espetáculo de tirar o fôlego. A pirâmide de Quéops tinha uma altura impressionante de 146,5 metros. Hoje em dia, ainda tem 138 metros, sendo a mais antiga das 7 maravilhas do mundo antigo e a única que ainda existe. Quase todas as pirâmides foram saqueadas tanto por dentro quanto por fora, com a cobertura de pedra calcária e as pedras de granito sendo removidas para uso em outros edifícios ao longo dos séculos. A razão para tamanha dedicação na construção de gigantescos monumentos funerários estava ligada à religião dos antigos egípcios, que influenciou fortemente a visão que essas pessoas tinham sobre a vida e a morte. Os egípcios não deixaram nenhuma fonte escrita para explicar claramente suas crenças. Por esta razão, historiadores modernos usam as pinturas e escritos deixados em templos, pirâmides e tumbas como fontes de estudo. Outra fonte de pesquisa são 3 coleções de textos hieroglíficos que datam de diferentes períodos. Esses textos são chamados de Livro das Pirâmides, Livro dos Sarcófagos e Livro dos Mortos. Os antigos egípcios acreditavam que os detentores de sangue divino podiam ressuscitar após algumas centenas de anos e, assim, retomar o lugar que lhes cabia como governantes da terra. Este conceito de morte e renascimento explica a motivação dos faraós para criar ambientes onde pudessem preservar seus corpos e voltar à vida. A prática da mumificação tinha o objetivo de preservar o corpo para o qual o soberano retornaria. Os pertences pessoais do faraó, como objetos preciosos, roupas e joias, também eram levados para a tumba. Durante o Império Antigo, seus servos pessoais, animais e sacerdotes também eram sacrificados. Em muitos casos, sua esposa ou esposas também eram enterradas junto com o faraó. Esta prática, no entanto, perdeu sua força durante o Império Médio. Os sarcófagos também eram de vital importância para a reencarnação do faraó. O rosto do faraó foi esculpido no sarcófago com a maior precisão possível, para que, quando o espírito retornasse ao corpo, ele pudesse se lembrar de como era sua aparência em vida. Hoje em dia, as práticas muçulmanas são consideradas a religião oficial do Egito, com a maioria da população seguindo os preceitos do Islã sunita. Mesmo assim, existem grupos neopagãos que seguem a religião e os deuses antigos. Essa prática é chamada de quemetismo. A história do Antigo Egito ainda contém grandes eventos e retrocessos que marcariam para sempre o curso da história. Egito.
a terra das pirâmides e dos faraós. Uma terra cheia de histórias grandiosas e feitos impressionantes que sobreviveram ao tempo graças às pinturas e monumentos deixados pelos antigos egípcios. Um dos períodos mais promissores da história egípcia é conhecido como o Império Médio, que se estendeu de 2055 a 1650 a.C. O último faraó que governou o Egito durante o Império Médio foi Amenemés III. Durante seu reinado, ele permitiu que tribos de origem semita se estabelecessem no delta do Nilo. Essas tribos buscavam refúgio da crescente ameaça do Império Assírio. Essas pessoas eram chamadas de Hyksos, o que pode ser traduzido como reis pastores. Em 1650 a.C., a cheia descontrolada do rio Nilo destruiu parte das plantações egípcias, afetando a economia e enfraquecendo novamente o império. Os Hyksos aproveitaram este momento de instabilidade e tomaram o controle de algumas cidades construídas no delta do rio Nilo. Os Hyksos estabeleceram sua própria dinastia e elegeram um faraó seguindo o modelo de governo egípcio. Os governantes egípcios tiveram que se retirar para a cidade de Tebas, onde ficaram presos entre o reino Hykso no norte e o reino Cuxita no sul. Esta fase da história egípcia ficou conhecida como o Segundo Período Intermediário. Apesar de serem invasores, os Hyksos exerceram novas influências na cultura egípcia, trazendo cavalos de boa qualidade, modelos mais avançados de carros de guerra e novas técnicas de tecelagem. Durante 30 anos, os egípcios lutaram contra os Hyksos até que o faraó egípcio Amoses obteve uma série de vitórias militares e erradicou os Hyksos do Egito. Essa nova tomada de poder para os egípcios deu início ao período chamado de Novo Império. Durante o Novo Império, ficou evidente para os faraós egípcios que suas forças militares não estavam à altura das ameaças estrangeiras. Como solução para isso, os egípcios começaram a contratar tropas mercenárias da Núbia e da Líbia, e como recompensa por seus serviços, terras foram oferecidas às tropas mercenárias, que trouxeram suas famílias para viver e trabalhar para o faraó. Os prisioneiros também eram usados no exército, normalmente nas primeiras linhas de batalha. Melhores táticas de combate também foram desenvolvidas, onde tropas autônomas de até 6.000 homens eram comandadas por oficiais bem treinados. Soldados de famílias humildes recebiam um salário por seu tempo no alistamento, mas quase não tinham chance de avançar na carreira militar, reservando este direito aos filhos de famílias mais nobres. Também foi durante o Novo Império que os egípcios começaram a desenvolver sua força marítima. Os egípcios já tinham barcos bem projetados e manobráveis, mas eles não eram fortes o suficiente para transportar muitos soldados e equipamentos, o que levou à criação de belas galés de guerra com um design esbelto e ameaçador. Os faraós do Novo Império estabeleceram um período de prosperidade sem precedentes ao garantir as fronteiras e fortalecer os laços diplomáticos com seus vizinhos. As campanhas militares lideradas pelo faraó Thutmose levaram à conquista de novas terras, garantindo o domínio da Palestina, Síria e Líbano. Thutmose I ainda construiu novas obras em várias cidades e elaborou novas obras de arte. Entre elas está uma estela onde suas façanhas como governante foram registradas. Seus sucessores mantiveram o controle lutando contra as revoltas nas terras conquistadas, e seu neto Thutmose III foi considerado um dos faraós mais importantes do Antigo Egito. Thutmose III conduziu uma grande atividade militar, realizando mais de 17 campanhas e manteve o impulso construtivo que seu avô havia iniciado.
Durante o reinado de Tutmés III, houve uma revolta em Canaã. Os cananeus foram liderados pelo rei da cidade de Kadesh e reuniram tropas para tentar expulsar os egípcios de suas fronteiras. Esta disputa levou à famosa Batalha de Megido, que teve grande importância arqueológica, pois foi a primeira batalha registrada e detalhada por escrito na história. Os egípcios descreveram os detalhes da batalha nas paredes do templo de Amon-Ra, que hoje pertence à cidade de Luxor, onde estava a antiga Tebas. Tutmés III reuniu seu exército e enfrentou os rebeldes em uma planície, e sua vitória forçou os cananeus a recuar para a cidade de Megido, que estava no topo de uma colina. A batalha terminou depois que a cidade de Megido foi sitiada por 7 meses, o que levou à rendição da cidade. Também foi na Batalha de Megido que o uso do arco composto foi registrado pela primeira vez, uma versão muito mais eficaz do que os arcos que eles usavam até então. A vitória foi muito lucrativa para os egípcios que, segundo relatos, capturaram 894 carros de guerra, onde alguns estavam cobertos de ouro, e 2.000 cavalos. Após esta vitória e a subsequente aquisição de territórios, o Egito atingiu seu apogeu, estendendo seu domínio territorial do rio Eufrates, na Síria, até a cidade de Napata, dentro do território cuxita. Tutmés III ainda atacou o reino de Mitanni, que pertencia aos Hurritas, onde ele novamente venceu e conquistou para o Egito novas terras e um novo contingente de soldados que foram capturados. Acredita-se que Tutmés III visitou a cidade grega de Creta, sendo o primeiro faraó do Alto Egito a cruzar o mar e visitar uma nação estrangeira. Mas nem tudo foi bem para os egípcios. Durante o novo império, houve um período turbulento quando um novo faraó assumiu o trono. O faraó Akhenaton foi uma das figuras mais controversas da história egípcia, e sua vida é cheia de mistérios e perguntas. Akhenaton desejava extinguir o culto e as divindades tradicionais do Egito e desafiou corajosamente mais de 5.000 anos de tradições religiosas adorando um deus, decretando que o deus Aton seria o único criador de todas as coisas e seres vivos. O deus Aton seria a personificação do sol, aquele que traz luz e calor ao mundo, o que levou o faraó a adotar o nome de Akhenaton, que pode ser traduzido como aquele que louva Aton. Akhenaton foi um faraó descuidado nas relações diplomáticas e militares, fazendo com que reinos vizinhos cortassem relações com o Egito e alguns se tornassem ameaças novamente. Mais tarde, os antigos egípcios se referiram a Akhenaton como o faraó louco, e ele constantemente declarava seu fervor religioso dizendo: Aton vive, não há outro a não ser ele. Naturalmente, este comportamento enfureceu muitos sacerdotes e cidadãos, causando distúrbios e violência em algumas partes do reino. A esposa principal de Akhenaton foi a rainha Nefertiti, que se tornou mundialmente conhecida graças a um busto encontrado em 1912 por arqueólogos alemães, no qual sua imagem foi representada. Acredita-se que Nefertiti era uma mulher linda, tanto que a escultura nunca foi terminada, faltando um de seus olhos para que sua imagem não provocasse a ira e o ciúme das deusas egípcias. Após a morte de Akhenaton, Nefertiti desaparece dos registros históricos, tornando seu destino incerto. Akhenaton reinou por cerca de 17 anos, e esse tempo foi suficiente para o Egito perder grande parte de sua influência e domínio. Não se sabe como foi a morte de Akhenaton, mas suspeita-se que ele foi assassinado a mando dos sacerdotes adoradores dos deuses antigos. Akhenaton teve muitos filhos e filhas, mas um deles teria um lugar especial na história do Egito.
Um de seus filhos era o famoso Tutankhamon. Após a morte de Akhenaton, o Egito passou por um período de incerteza. Seu filho ainda era muito jovem para ascender ao trono, e suas filhas não podiam assumir o poder, já que havia um herdeiro masculino vivo. Foi então que uma figura enigmática assumiu o comando. Seu nome era Semenkaré. Discute-se que Semenkaré era na verdade Nefertiti, que teria assumido o trono e mudado seu nome. Outra possibilidade é que Semenkaré seja, na verdade, o genro de Akhenaton e teria direito ao trono ao se casar com uma das filhas do antigo faraó. Então, um nobre chamado Ai e um general chamado Horemheb entram em cena, ambos servindo Akhenaton e Nefertiti. E é provável que Ai fosse o pai de Nefertiti. Ai desejava o trono e mandou matar os membros restantes da família real. O jovem Tutankhamon e sua meia-irmã Ankhesenamon foram resgatados a tempo e levados para a cidade de Tebas. Tutankhamon foi coroado faraó com apenas 9 anos de idade e, para fortalecer a linhagem, ele se casou com sua meia-irmã, que tinha apenas 11 anos. Devido à pouca idade de Tutankhamon, Ai chegou a governar o Egito como vizir, algo como um regente do trono, e seu governo foi aprovado pelo general Horemheb. Com o passar dos anos, Tutankhamon começou a ter uma voz mais ativa e a exigir mais autoridade, ordenando a construção de templos para os antigos deuses do Egito e, assim, restaurando o culto das diferentes divindades. Foi então que, em 1324 a.C., Tutankhamon morreu aos 19 anos de idade. A razão de sua morte é resultado de muitas especulações que vão desde doença até envenenamento e assassinato, o que não é surpreendente, já que ele representava uma ameaça aos planos de dominação de Ai. Outro acontecimento que reforça a hipótese de assassinato é que sua esposa Ankhesenamon enviou cartas ao rei dos hititas pedindo que ele enviasse um de seus filhos para que se casasse com ela e fosse coroado faraó do Egito. Os hititas e os egípcios sempre foram inimigos, o que mostra que o pedido de Ankhesenamon foi motivado por medo e urgência. O rei dos hititas enviou relutantemente um de seus filhos para conhecer Ankhesenamon, mas misteriosamente este príncipe nunca entrou no Egito, provavelmente foi assassinado por espiões, novamente a mando de Ai. Ankhesenamon finalmente teve que se casar com Ai, e muito provavelmente contra sua vontade. Poucos meses depois de se casar com Ai, a pobre Ankhesenamon morreu abruptamente. Não é difícil deduzir que também foi por ordem do cruel Ai. Tutankhamon é de grande importância para a história do Antigo Egito. Sua tumba, embora pequena em comparação com a de outros faraós, estava quase intacta quando foi encontrada. A tumba de Tutankhamon foi encontrada no Vale dos Reis em 1922 por Howard Carter. O fato de a tumba não ter sido violada por ladrões deu origem à famosa lenda da maldição de Tutankhamon, que dizia que se alguém violasse a tumba do faraó, sofreria uma morte terrível. Na tumba, 3 ânforas de vinho, uma delas com vinho branco, foram encontradas, além de um punhal cuja lâmina foi feita com o ferro de um meteorito. Também na tumba, havia cestas de cereais, joias, roupas, estátuas do deus Anubis e 2 pequenas múmias de fetos femininos, que supostamente eram filhas de Tutankhamon nascidas prematuramente. A múmia de Tutankhamon foi mantida em 3 sarcófagos. O menor, que mantinha o corpo do faraó, era de ouro. Embora curta, a história de Tutankhamon é cheia de assassinatos, traições e intrigas, mas sem dúvida é digna de ser conhecida e lembrada até hoje.
Quanto ao regente Ai, ele parece ter morrido de velhice, e como não tinha herdeiros, foi sucedido pelo general Horemheb. Horemheb, embora fosse um militar, foi aceito com prazer pelo povo e assumiu o cargo de faraó, já que serviu bem ao Egito nas guerras. O curso da história egípcia ainda sofreria muitas reviravoltas no futuro, e a chegada do famoso faraó Ramsés II traria medo aos corações dos inimigos do Egito. As grandes pirâmides do Egito se mantiveram firmes ao longo dos séculos e, em seu esplendor monumental, testemunharam os esforços do povo egípcio para manter a glória de seu império. Após o trágico reinado do faraó Tutankhamon, o Egito foi governado por seu antigo general chamado Horemheb. Durante o reinado de Horemheb, ele restabeleceu a ordem no Egito, criando leis mais rigorosas que incluíam como punição para crimes cortar o nariz do malfeitor e exilá-lo para o deserto. Horemheb continuou a luta para restabelecer o culto aos deuses antigos e até tentou apagar os registros do reinado de Akhenaton, referindo-se ao antigo faraó como um demônio que veio para destruir as crenças nos verdadeiros deuses. Horemheb não tinha herdeiros, então ele nomeou Ramsés I, que era seu amigo mais próximo e também um general do exército egípcio, como seu sucessor ao trono. Ramsés I subiu ao trono quando tinha cerca de 50 anos e reinou por apenas 2 anos, sendo substituído por seu filho Seti-Mi. Seti-Mi lutou contra os hititas e conquistou a cidade de Kadesh, e assim os hititas fizeram um acordo de paz com os egípcios, que durou 15 anos. Seti-ei recuperou outros territórios que pertenciam ao Egito antes do reinado de Akhenaton, mas seu reinado também seria breve, já que ele morreu com apenas 40 anos de idade. A múmia de Seti-ei é considerada uma das mais bonitas e bem preservadas encontradas até hoje, e agora ela fica no Museu Egípcio no Cairo. O sucessor de Seti-ei foi seu filho, o famoso Ramsés II. Houve 11 soberanos chamados Ramsés na história do Egito, mas apenas Ramsés II é chamado de Ramsés, o Grande. Ele é considerado o maior faraó do Egito, e seu reinado foi o mais próspero e longo da história egípcia. Quando Ramsés II tinha cerca de 10 anos, seu pai o levou para acompanhá-lo em suas campanhas militares, onde Ramsés testemunhou as batalhas na Líbia, Canaã e Sinai. Ramsés cresceu como um jovem príncipe guerreiro e tinha a reputação de ser impetuoso e arrogante. No início de seu reinado, ele foi para a região fenícia com a intenção de marcar novas fronteiras para os territórios egípcios. No entanto, ele entrou no território dos hititas e reivindicou para si terras que foram conquistadas na época de Tutmés III. Este ato foi visto como uma ofensa para os orgulhosos hititas, e a guerra entre os dois impérios começou de novo. O rei dos hititas convocou um grande número de soldados e pediu reforços às cidades e povos aliados com os hititas. Por sua vez, Ramsés II também tinha um grande exército composto por soldados egípcios, mercenários africanos e libaneses. Ramsés tinha uma personalidade forte e impaciente, o que o levou a tomar a iniciativa e marchar em direção à cidade de Kadesh, que havia sido tomada pelos hititas. O exército egípcio estava disposto em 4 divisões que, embora numericamente inferiores aos hititas, eram mais bem treinadas e disciplinadas. Foi então que 2 soldados hititas se renderam aos egípcios, afirmando serem desertores, mas na verdade eram espiões. Depois de ganhar a confiança dos egípcios, os espiões transmitiram a falsa informação de que o exército hitita ainda estava longe de Kadesh.
Ramsés quis aproveitar a oportunidade para retomar rapidamente a cidade e prosseguiu sozinho com sua guarda pessoal e uma divisão de seu exército, enquanto o restante das forças egípcias continuou com uma marcha mais lenta. Já perto da cidade de Kadesh, Ramsés percebeu que tinha caído em uma armadilha. Os hititas emergiram de diferentes direções e cercaram as tropas egípcias, um evento tão inesperado que foi registrado como a primeira emboscada militar da história. Mesmo cercado, Ramsés e sua guarda pessoal usaram seus carros de guerra e realizaram a façanha de abrir caminho contra as tropas inimigas, rompendo o cerco enquanto os soldados de infantaria egípcios continham o avanço dos inimigos. Ramsés conseguiu se reagrupar com as outras divisões de seu exército que vieram em sua ajuda e lançou um contra-ataque que dispersou rapidamente os hititas. Nesse dia, o rei dos hititas perdeu seu próprio irmão, que morreu durante a batalha. Finalmente, as duas forças se retiraram, ambas com muitas baixas e soldados exaustos. Ramsés se retirou para o Egito e o rei hitita para o norte de seu território. Tecnicamente, a luta tinha terminado em um empate, mas ambos os líderes declararam que tinham saído vitoriosos da batalha. Após alguns anos de conflito e hostilidades, o Egito finalmente assinou um tratado de paz com o Império Hitita, algo que foi realmente notável, já que foi o primeiro tratado de paz feito na história. Este tratado de paz também foi motivado pela crescente ameaça do Império Assírio, que cada vez era mais forte e já demonstrava perigo tanto para os egípcios quanto para os hititas. No Tratado de Paz, um acordo foi alcançado em que o Império Egípcio e o Império Hitita prometeram se apoiar mutuamente contra as ameaças externas, algo que, sem dúvida, atrasou o avanço dos assírios por algum tempo. Esta experiência de quase derrota tornou Ramsés II mais sábio e mais cauteloso, e durante seu reinado ele manteve a aliança com os hititas. Ramsés tinha muitas esposas. A principal era Nefertari, que era sua esposa favorita, e lhe deu 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres. Nefertari também participou das negociações políticas, principalmente na correspondência com a rainha dos hititas. Por mais estranho que pareça, Ramsés II teria se casado com 3 ou 4 de suas próprias filhas, mas há discussões sobre se isso é verdade. Ainda durante o reinado de Ramsés II, as cidades cresceram em tamanho e população, muitos templos e outros edifícios de vários tipos foram construídos, trazendo mais prosperidade para o Egito. Hoje em dia, o nome de Ramsés II se tornou famoso por ser usado em adaptações de Hollywood, onde ele foi apontado como o faraó do Êxodo bíblico, responsável por prender e escravizar os hebreus no Egito. No entanto, estudos mais completos indicam que o faraó do Êxodo teria sido Tutmés III. Ramsés II teria morrido com mais de 90 anos de idade, algo bastante incomum para aquela época. Após a morte de Ramsés, o Egito voltou a entrar em um período de instabilidade, já que seus filhos morreram abruptamente e o trono egípcio muitas vezes ficava vazio, algo muito perigoso para uma nação tão poderosa. Finalmente, a responsabilidade recaiu sobre Merneptah, o 13º filho de Ramsés II. Merneptah já tinha mais de 60 anos quando assumiu o trono e não tinha forças para governar o grande número de cidades e províncias. Com o enfraquecimento do governo, os sacerdotes do templo de Amon ganharam mais controle político ao pregarem serem o elo entre os deuses e as pessoas comuns. Para complicar ainda mais as coisas, a riqueza do Egito atraía olhares cobiçosos de outros reinos, e o Egito foi atacado por piratas da costa das ilhas gregas e do ocidente da Anatólia. Estes piratas ficaram conhecidos como os povos do mar. Os povos do mar não eram piratas comuns,
A brutalidade e a frequência de seus ataques desestabilizaram a economia e o governo dos grandes impérios da Idade do Bronze. Eles destruíram quase todo o reino minoico e micênico e terminaram de destruir o Império Hitita, que já estava enfraquecido pelas guerras civis. Não se sabe ao certo se os povos do mar eram uma única tribo ou uma confederação de tribos que se uniram para saquear e invadir o Oriente Próximo. O fato é que eles eram numerosos e habilidosos marinheiros e combatentes em terra. Acredita-se que as invasões dos povos do mar foram motivadas por desastres naturais, muito provavelmente terremotos e maremotos que devastaram as ilhas do Egeu e as regiões costeiras da Grécia e Turquia. Esta mesma onda de desastres naturais desestabilizou grande parte dos reinos dominantes e foi responsável pela decadência da civilização minoica na ilha de Creta. O faraó Merneptah conseguiu deter a invasão dos povos do mar. Esta batalha ficou conhecida como a Batalha do Delta, mas apenas alguns anos depois, o faraó Ramsés III conseguiu efetivamente expulsar os povos do mar do Egito. Os povos do mar continuaram devastando e dominando territórios na Palestina. Foi tamanho o impacto destas invasões que se atribui aos povos do mar como a razão do colapso da Idade do Bronze. Finalmente, Ramsés III seguiu a tradição egípcia de transformar inimigos em aliados, e assim como fez com os núbios e os líbios, o Egito começou a contratar mercenários que faziam parte dos povos do mar. Ramsés III foi um faraó forte, mas ainda assim seu reinado foi turbulento em muitos sentidos. Ele foi finalmente assassinado aos 65 anos em um golpe de Estado promovido por uma de suas esposas, que pretendia que seu filho fosse o próximo herdeiro do trono. O Egito estava exausto financeiramente. Seus cofres foram esvaziados pela guerra contra os invasores piratas. A situação era tão ruim que a comida era racionada para a população, e foi durante este período que a primeira greve de trabalhadores na história ocorreu, quando trabalhadores de várias áreas não receberam seus grãos e se recusaram a trabalhar para o faraó novamente. O Egito entrou em um declínio vertiginoso, onde a fome, a violência e a corrupção devastaram o império por quase 2 décadas. O Egito foi novamente dividido em diferentes dinastias. Os líderes ambiciosos travaram pequenas batalhas pelo controle dos territórios, levando o Egito a uma fase conhecida como o Terceiro Período Intermediário. Durante este período, o caos reinou e uma parte do Egito foi governada por faraós de origem líbia, enquanto outra parte foi governada por faraós de origem núbia. Os astutos sacerdotes do templo de Amon se aproveitaram da situação e tomaram o controle da cidade de Tebas e outros territórios próximos. Foi então que os assírios aproveitaram a queda do Império Hitita e o enfraquecimento dos egípcios e invadiram o Egito, conquistando cidades onde colocaram governantes assírios para controlar a população. Agora, sob o domínio de forças estrangeiras, o outrora orgulhoso Império Egípcio estava subjugado e impotente, mas este não seria ainda o final de sua história, e muitos acontecimentos inesperados nos esperam. Ao longo de sua história, o Egito passou por períodos de glória e poder, mas também enfrentou grandes dificuldades durante as terríveis secas que trouxeram fome e sofrimento. As riquezas do Egito também atraíram a atenção de muitos reinos poderosos, e não faltaram inimigos dispostos a invadir os territórios egípcios. Em 525 a.C., os persas invadiram o Egito sob o rei Cambises II. Os persas já haviam derrotado o Império Babilônico e nada parecia satisfazer suas ambições por novos territórios.
O domínio persa do Egito durou até 382 a.C. e foi derrubado por um jovem e ambicioso conquistador. Seu nome é Alexandre, o Grande. Alexandre parecia imparável. Ele vinha conquistando cidade após cidade e era capaz de vencer batalhas, mesmo em condições desfavoráveis para seu exército. Ele já havia dominado muitos territórios persas e, após derrotar o rei Dário III em uma grande batalha, sitiou a cidade de Tiro, que ficava na Fenícia. Após um cerco difícil, a cidade foi tomada. Alexandre destruiu toda a cidade como punição por não se renderem. Alexandre e seu exército se moveram para o Egito e o governante persa que comandava o Egito teve o bom senso de se render sem oferecer muita resistência. Alexandre foi recebido pelo povo egípcio como um libertador e foi proclamado filho do deus Amon, recebendo muitas riquezas dos egípcios. Alexandre permaneceu pouco tempo no Egito, mas durante sua estadia ele fundou a cidade de Alexandria, que se tornaria uma das cidades mais importantes do mundo antigo e a nova capital do Egito nos próximos 1000 anos. Com o domínio do Egito assegurado, Alexandre partiu em direção à Mesopotâmia para atacar o coração do Império Persa. Após a morte de Alexandre, o Grande, o governo do Egito foi assumido pelo general macedônio Ptolomeu I, que se declarou faraó do Egito e iniciou a dinastia ptolemaica. A influência da cultura grega trazida pelos macedônios afetou a maioria dos aspectos da vida egípcia. No entanto, isso aconteceu de forma natural, já que os governantes macedônios respeitavam e incentivavam os costumes tradicionais do Egito. Com o passar dos anos, os faraós de origem macedônia eram representados como se fossem egípcios. Os casamentos entre gregos e egípcios se tornaram comuns e até os deuses de ambas as culturas se misturaram, como é o caso da divindade chamada Serapis. O equipamento militar dos egípcios assumiu quase completamente o estilo grego e até mesmo os navios comerciais e as galés de guerra também começaram a ser construídas no estilo grego, que era mais avançado e robusto. Todos os faraós do sexo masculino deste período da história egípcia usaram o nome de Ptolomeu como forma de homenagear o fundador da dinastia ptolemaica. Ptolomeu estabeleceu uma grande linha de comércio, principalmente marítimo, e isso fez o Egito prosperar novamente. Também durante a dinastia ptolemaica, a famosa Biblioteca de Alexandria foi construída, que continha milhares de papiros e tabuletas de argila com os mais diversos registros e estudos como matemática, filosofia e arquitetura. O reino ptolemaico entrou em decadência durante o reinado de Ptolomeu IV, que se mostrou um rei detestável, preguiçoso em assuntos políticos, facilmente corruptível e de caráter cruel. Ele mandou matar membros de sua família, incluindo seu irmão, seu pai e sua própria mãe. No final do reino ptolemaico, o Egito estava em completo caos político. Muitos faraós da dinastia ptolemaica eram tiranos cruéis, e os próprios membros da família se assassinavam constantemente. Enquanto o Egito passava por mais um período turbulento, uma nova ameaça vinda do mar Mediterrâneo dirigiu sua atenção para a terra dos faraós. Roma já havia conquistado vastos territórios em grande parte do continente europeu e buscava expandir mais seus domínios. Foi então que o Senado romano decidiu intervir na situação política dos egípcios. Já que Roma dependia em grande parte dos cereais exportados do Egito e se outra guerra civil acontecesse, Roma ficaria sem alimentos para suas legiões. A famosa Cleópatra,
não foi a primeira com seu nome. A eternizada rainha do Egito foi, na verdade, Cleópatra Sétiro. Ela fazia parte da dinastia ptolemaica, sendo descendente direta de Ptolomeu I. Quando criança, ela estudou com mestres gregos e foi educada em cultos religiosos de diferentes culturas. Disse que Cleópatra falava 8 idiomas diferentes. Cleópatra se tornou rainha com 18 anos de idade, e embora ela tenha compartilhado o poder com Ptolomeu IX, que era seu irmão mais novo, ela parece ter suportado os problemas do reino sozinha. No início de seu reinado, ela enfrentou sérios problemas. O Egito estava passando por outra seca e fome. Com o passar do tempo, o irmão mais novo de Cleópatra se opôs cada vez mais à sua irmã e foi apoiado por seus tutores de infância e outros nobres que preferiam um governante masculino. Cleópatra teve que se casar com Ptolomeu IX, mas o casamento teria sido meramente simbólico, já que eles nunca se deram bem e nunca consumaram o casamento. Ptolomeu IX finalmente removeu Cleópatra de sua posição e começou a reinar sozinho. Isso causou a agitação da população, e é claro que Roma estava de olho em tudo isso, já temendo a possibilidade de outra guerra civil no Egito. Em 48, Júlio César chegou ao Egito com suas tropas, ficando no Palácio de Alexandria. Cleópatra, já sabendo da fama do general romano, não perdeu tempo e buscou se aliar a ele. Cleópatra teve sucesso em suas negociações com Júlio César, e os dois se tornaram aliados e amantes. Agora cabia a ele derrubar seu irmão, o usurpador, e recuperar o trono egípcio. César convocou tropas para sitiar Alexandria, e muitas escaramuças ocorreram entre os romanos e as tropas de Ptolomeu IX. Finalmente, uma grande batalha ocorreu na margem oeste do rio Nilo. Ptolomeu IX tinha cerca de 20.000 homens, enquanto Júlio César era numericamente inferior. Mesmo assim, César avançou com seu exército, contando com reforços gregos para se juntarem a ele na batalha. Ambas as forças militares avançaram por terra, enquanto seus barcos seguiam o rio Nilo. Seria uma batalha que seria travada tanto em terra quanto na água, com César e Ptolomeu acompanhando os movimentos das tropas enquanto navegavam em seus respectivos barcos. A batalha em terra foi brutal. As tropas de Ptolomeu estavam em um terreno mais alto e foram capazes de fazer os romanos recuarem. Muitos soldados romanos fugiram, nadando em direção aos barcos, e em meio à confusão, a galé de César finalmente virou com o peso dos homens que subiam a bordo. O próprio Júlio César teve que sobreviver nadando até a margem do rio. No auge desta confusão, os gregos chegaram para apoiar César. Os romanos conseguiram reagrupar suas tropas e, no contra-ataque e com a ajuda dos aliados gregos, tomaram o acampamento egípcio onde estavam as tropas de Ptolomeu. Com essa reviravolta, foi a vez das tropas de Ptolomeu fugirem para os barcos egípcios, fazendo com que o barco de Ptolomeu também virasse. Ptolomeu não teve a mesma sorte que César e se afogou por causa de sua armadura pesada, sendo arrastado para o fundo do rio Nilo. Após esta batalha, Cleópatra foi restaurada no trono, e muitos dos que tinham conspirado contra ela foram presos ou executados. Em 44 a.C., Júlio César foi assassinado no Senado de Roma, e algum tempo depois, Cleópatra buscou uma nova aliança com o general Marco Antônio. Marco Antônio e Cleópatra se casaram no Egito, mas Roma nunca considerou este casamento oficial, já que Marco Antônio já era casado com uma romana. Marco Antônio ainda deu a Cleópatra vastos territórios que pertenciam a Roma, e em seu testamento ele deixou que queria ser enterrado em Alexandria.
foi a gota d'água para o Senado romano, que permitiu que o general Otávio fosse para a guerra contra Marco Antônio e Cleópatra. Para tentar lutar, Cleópatra combinou seu exército com o de Marco Antônio e reuniu a maior frota de navios já vista na história. Eles embarcaram para a Grécia, onde foram interceptados pela frota de navios romanos, e a consequente batalha no mar foi desastrosa para Marco Antônio e Cleópatra. Sua frota foi esmagada pelos romanos e, por sorte, ambos conseguiram escapar com vida. Um ano depois, Otávio sitiou Alexandria e derrotou as defesas da cidade sem muita dificuldade, destruindo assim de uma vez por todas os planos e ambições de Marco Antônio e Cleópatra. Cleópatra era uma mulher muito poderosa. Conseguiu manter o Egito unido e durante toda a sua vida o protegeu de ser engolido por Roma. A vida e a personalidade de Cleópatra foram tão notáveis que servem de inspiração até hoje. E temos aqui no canal uma minissérie que conta em detalhes a incrível história desta grande mulher. Não deixe de ver os vídeos. Após milênios de existência, batalhas memoráveis e intrigas políticas, o Egito faraônico perde sua independência e se torna mais uma província sob o domínio romano. O legado deixado pelos antigos egípcios é extremamente valioso para a história da humanidade. E, sem dúvida, o Egito continuará a ser lembrado como o lar de uma das maiores civilizações que já existiu. Os antigos egípcios construíram um dos maiores impérios da história e, mesmo enfrentando muitas dificuldades, conseguiram manter sua soberania sobre quase todo o vale do rio Nilo. Mas a África é um continente gigantesco e era habitada por muitos povos diferentes, e alguns deles queriam conquistar as terras férteis do Egito. Reinos e tribos da Líbia, Síria e Turquia estavam constantemente em guerra com o Egito, mas havia um povo cuja tenacidade e coragem assustavam até mesmo os poderosos egípcios. Os núbios eram um antigo povo africano que vivia na região da Núbia, onde hoje é o Sudão. O povo núbio já habitava essa região há muito tempo, provavelmente desde 300 a.C. Cidades núbias foram formadas ao longo do rio Nilo. Durante grande parte de sua história, os núbios não desenvolveram nenhuma forma de escrita, então muito do que sabemos sobre eles vem de registros deixados pelos egípcios. A Núbia era uma região rica em veios de ouro, pedras semi-preciosas, madeira de ébano, incenso e marfim. Tal abundância de recursos encorajou os egípcios a invadir essa região em busca de matérias-primas tão úteis para eles. Os núbios resistiram como puderam contra as invasões egípcias, mas eram militarmente inferiores e foram cada vez mais empurrados para o sul. Devido aos diversos períodos de instabilidade no Egito, os núbios puderam se organizar e montar defesas mais eficazes, e durante os períodos de paz, os núbios e os egípcios comercializaram e compartilharam diferentes conhecimentos. Durante o reinado do faraó Tutmés I, os núbios fizeram parte do Império Egípcio, mas esse domínio logo desmoronou, e os núbios se organizaram em um reino unificado e formaram a cidade de Napata para ser sua capital. Os núbios então fundaram o reino de Cuxi, que no futuro se tornaria uma respeitável potência africana. O termo reino cuxita vem dos egípcios, que chamavam os núbios pelo nome de Cuxi. O fundador deste novo reino foi um líder tribal chamado Alara, que se tornou o rei de todos os núbios. E aí, qual foi a parte da história egípcia que mais te surpreendeu? A lenda de Tutancâmon ou a ambição de Cleópatra? Para continuar explorando as maravilhas do mundo antigo, inscreva-se no canal e ative as notificações.